Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo dia do devocional 40 dias na palavra, parte do nosso projeto 40 dias na palavra. E nesse dia nós queremos compartilhar uma palavra para você que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria que você entendesse um pouquinho do que nós vamos falar. Muitos dizem por aí, a verdade é um dito popular que dizem que a vida é uma escola. E isso é uma grande verdade. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, que ela diz da seguinte maneira: faça da história a sua pedagoga e não a sua coveira. Isso é muito importante. Nós temos que aprender com a lição da vida, com aquilo que aprendemos no erro do que as pessoas praticaram no passado. Aprendermos a não cometermos os mesmos erros e não aprendermos a repetir os mesmos erros. E a palavra que nós vamos ler hoje, ela fala muito sobre isso. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo número 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios, que diz assim: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós estamos verdadeiramente vivendo o fim dos tempos. E nós temos que olhar para a história de Israel e olharmos para a história dos nossos antepassados e refletirmos sobre os seus erros e não simplesmente apontarmos ou condenarmos os erros. Isso eu falo até na nossa vida, no nosso dia a dia. Não condene as pessoas por errarem, mas aprenda a não cometer os mesmos erros. Isso é um fato que acontece repetitivamente na nossa vida, que às vezes nós vemos que filhos acabam copiando os erros dos pais. E essa palavra que nós estamos lendo, ela vem falar, justamente Paulo vem falar a carta de Coríntios, vem falar aos Coríntios, que não repitam o erro do que os antepassados, que os seus pais cometeram no passado. E os textos anteriores, o contexto desse versículo, está falando justamente desses erros, está apontando esses erros, e nós vemos que Paulo está preocupado para que aquela igreja não venha cometer o mesmo erro, não está repetindo os mesmos erros. Nós temos que entender que se os pais da fé, se aqueles que começaram, se lá atrás eles erraram, hoje nós temos mais chance de acertar porque estamos aprendendo a não errar como eles erraram. Agora, veja bem como está escrito o versículo de número 12. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Se você se julga estar firme, cuidado para não cair. Há muitos por aí se julgando firmes, que estão firmados, mas verdadeiramente você está afirmado? Deixa a palavra de Deus firmar no seu coração. Aprofunde-se na palavra. Lembre-se do texto que nós estamos estudando de Colossenses, do capítulo 3, do versículo de número 12 até o 16, e basicamente o versículo de número 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em seu coração. Essa é a palavra que nós temos para você hoje. Fiquemos firmes. Até a próxima. Deus abençoe.